especialista em confiabilidade e tem experiência como professor também, uma experiência aí, 11 anos, né? E mais de 25 anos na indústria. Então, 11 anos na formação, no treinamento técnico, na formação de graduação, em especializações e ainda 25 anos de indústria. Então, é um currículo aí para a gente ficar atento, porque vai ter muita coisa para a gente aproveitar. Tanto vocês aí, quanto nós aqui, professores também. Certo? Então, William, agora é contigo. Se apresente melhor aí. Beleza. Os meninos e meninas são todos seus. Eu vou fechar minha câmera aqui, vou até sair. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Bom, boa tarde para todos, né? Agradeço aí pela introdução do professor, né? Para mim também é um motivo de muita satisfação poder estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, né? Como vocês estão vendo a minha apresentação, eu não consigo aí visualizar ainda os nomes das pessoas que estão, mas quando a gente finalizar, a gente consegue fazer, neste novo normal, né, um contato aí um pouco mais próximo, né, mais visual, né? E vamos, né, tentar fazer nessa tarde ensolarada de quinta, né, de muito calor aqui na nossa região, tá falando com vocês aí um pouco sobre formação e mercado de trabalho, né? Um tema, eu diria que ele nunca vai deixar de ser um tema atual e importante, né? Desde os primórdios aí sempre foi extremamente importante, né? Eu estou do lado de cá do Rio, né? Que eu resido em Ilha Solteira. Hoje, em função do bate-papo aqui com vocês, eu optei por ficar em casa, mesmo nesse período da pandemia. Eu não fui para o home office, né? Algumas posições na empresa a gente manteve no front, então, no meu caso, eu também me mantive lá. O professor já falou de mim, né? Chamo William Andrade, eu vou até colocar aqui rapidamente as informações, né? Eu sou apaixonado por esse mundo industrial, sou apaixonado pelo que eu faço. Antes de ser engenheiro, eu iniciei a minha vida profissional na escola de Senai, né? Então foi lá que eu dei os meus primeiros passos. Então eu sei muito bem qual que é o peso dessas instituições, né, sérias instituições de ensino, assim como o sistema IF, assim como o sistema S também, né, grandes instituições de ensino. E também sou formado técnico em mecânica, né? Então, a minha paixão lá pelaquilo começou bem lá de antes, né? As minhas especializações, né, falando um pouco da minha formação, né, as minhas especializações são pautadas em momentos de carreira, né? Quando eu concluí a minha engenharia mecânica, e aí pelo meu tempo de experiência, dá para vocês perceberem que eu não estudei primeiro para depois ir para o mercado de trabalho, né? Eu fui para o mercado de trabalho e fui me formando e fui me desenvolvendo, né? Então, tem pessoas que defendem formação e depois trabalho, outras pessoas defendem trabalho, formação, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, cada um se adapta de uma forma. Então, eu sou daqueles que trabalhou e foi buscando a formação. Então, eu fui ajustando a minha formação ao longo da minha vida profissional, né? Iniciando com a especialização em engenharia de manutenção, né? Que sempre foi a área que eu trabalhei, sempre foi a área que eu muito me identifiquei, que eu lecionei, que até hoje ainda leciono para cursos de especialização, né? Aí depois você começa a perceber que você vai colocando muita formação técnica na sua cabeça, então você precisa também voltar um pouco mais para o lado de gestão, voltar um pouco mais para o lado de custos. Foi quando eu busquei esse MBA em gestão estratégica de negócios, né, que me ajudou muito, principalmente no desempenho do papel de gestor, né? Como depois de 11 anos na indústria de siderurgia, eu migrei para a indústria de papel e celulose, então eu fui também me aprofundar um pouco mais na parte de celulose e papel. Então tive aí essa oportunidade ímpar na minha carreira de fazer uma especialização pela Universidade Federal de Viçosa, que são, sem sombra de dúvidas, quem entende do negócio, né? Se você quer falar de celulose e papel hoje a nível de mundo, procure a Universidade Federal de Viçosa, né? Que eles são fantásticos, espetaculares. E depois a especialização em engenharia de confiabilidade, né? Que é algo que é no momento, né? Vivendo aí a quarta fase
da Revolução Industrial, né? Indústria 4.0, manutenção 4.0, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, né? A gente também buscar um pouco mais de conhecimento em cima disso. Como professor, pessoal, passei pelo nível técnico, comecei, né, dando aula para curso técnico, é um público assim que eu sou apaixonado por ele, não que eu não goste dos outros, mas o curso técnico eu tenho um carinho especial, né, porque eu costumo dizer que ali começa a formação de verdade, né? Então, trabalhei em cursos técnicos, trabalhei em graduação na área de engenharia, e também trabalhei e trabalho até hoje na área de especialização, especificamente falando de especializações de manutenção, né? Então, a minha experiência aí de manutenção, essa mescla entre 11 anos na área de siderurgia, né, fabricação de aço e depois papel e celulose, e atualmente eu atuo na Eldorado Brasil, empresa aí da nossa região, né, onde eu sou responsável pela área de engenharia de manutenção da empresa. Bom, por que eu estou aqui, pessoal? Por que eu hoje, numa tarde dessa, na correria, como o professor falou, de orçamento, né? Eu entrei na sala aqui uns minutinhos antes de vocês, ainda estava até com a testa brilhando de suor, porque eu estava numa reunião pesada de orçamento, né? E por que eu estou aqui? Por que eu vim falar com vocês aqui hoje? Por dois motivos muito simples. Primeiro dos motivos, a satisfação de estar falando num ambiente como esse. Eu sou um apaixonado e gosto muito desse ambiente estudantil. Eu gosto muito do ambiente acadêmico. Por que eu gosto muito do ambiente acadêmico? Pelo segundo motivo. Porque eu não tenho dúvida que é daqui que a gente vai tirar a solução para tudo que precisa melhorar a nível de vida, a nível de país, a nível de profissões, a nível de educação, enfim. Tudo que a gente vai buscar de um novo mundo começa na cadeira da escola, começa no meio acadêmico. Quer mudar o mundo? Invista em educação. Né? Então, a gente tem muito essa visão que tem que melhorar X, tem que melhorar Y, tem que melhorar W. Invista em educação. Invista no que a gente sabe que vai agregar valor. Invista em desenvolver a cabeça das pessoas. Vamos colocar as pessoas para pensar. Né? Então, nada melhor do que esse ambiente. Né? Nada melhor do que o ambiente acadêmico. Né? Esse convite, eu falo que é até interessante, eu falo que eu não acredito em coincidências. Coincidências é uma palavra que eu não sou muito fã dela. Eu sou mais fã da palavra providência. Né? Tava um dia, né, tava eu, minha esposa, mais alguns amigos conversando, e de repente a minha esposa recebe uma ligação. A minha esposa também é da área acadêmica, ela também é professora, dá aula em escola técnica, dá aula em escola superior, né? E ela recebeu uma ligação da Simone, que é colega de vocês aí na área de saúde, professora de vocês também, né? E ela recebeu uma ligação da Simone para falar, né, dessa semana científica, né? E aí, no momento que ela falou com a Simone, eles estavam conversando e tal, eu ouvi um pedaço da conversa, ainda brinquei assim, eu falei, não, pode falar aí que eu vou. Aí a minha esposa falou com a Simone, Simone, o William falou que vai, pode conversar com ele que ele vai. E aí depois veio os contatos, veio a conversa com o Murilo, etc., a gente foi afinalando. Então, enfim, por que eu estou aqui? É porque eu gosto de estar aqui, é porque eu quero contribuir, né, e trocar essa experiência com vocês e aprender um pouco mais com vocês. Eu não tenho dúvida que quando a gente abrir o bate-papo, a gente vai aprender mais um pouco com vocês. Bom, vamos iniciar com a reflexão. Eu quero chamar vocês para essa reflexão. Essa geração de hoje, todo mundo gosta de filme, né? Todo mundo gosta de televisão. Então, tem uma reflexão muito interessante que um filme traz para a gente, que é a seguinte: o Alice do País das Maravilhas, né? Hoje é filme, mas já foi desenho, na minha época, na época de todo mundo, ele vai se modificando, né? Ele diz para a gente o seguinte: se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Será que todos nós já fizemos essa pergunta? Será que todos vocês que estão aí nessa semana científica maravilhosa, será que vocês já fizeram essa pergunta? Aonde eu quero chegar? Porque é o seguinte, se você sabe onde você quer chegar, é traçar o seu objetivo, traçar o seu caminho em frente. Agora, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, embalado nessa primeira pergunta, nessa primeira indagação que eu faço para vocês,
que eu vou falar um pouquinho primeiro de formação, para depois nós falarmos de mercado de trabalho. Quando a gente fala de formação, tem algumas coisas que são extremamente importantes, pessoal. A primeira delas, se você quer fazer algo, você precisa começar a escrever o que você quer. Onde que eu quero ir? Onde que eu quero chegar? Comece a traçar os seus objetivos. Comece a escrever os próximos capítulos da sua vida. Por que isso é importante, pessoal? Porque quanto antes você definir o que você quer, e quando eu falo quanto antes definir o que você quer, é cedo mesmo. Ah, não, poxa, está muito cedo ainda, eu só tenho 5, eu só tenho 10, eu só tenho 15, daí a pouco eu tenho 20, daí a pouco eu tenho 25, e aí você ainda não escolheu o que você quer. Então, é extremamente importante que você faça isso. E detalhe, pessoal, conselho é extremamente importante. As pessoas que nos aconselham, geralmente, ou a grande maioria deles, querem o nosso bem. Mas é importante que você saiba o que você quer. Sabe por quê? Porque senão, você pode ser um daqueles que faz a escolha errada. E depois que você faz a escolha errada, você cai no comodismo de ficar no piloto automático. E aí, esperando chegar o final de semana, puxa, hoje é segunda, cara, nossa, puta, terça, daqui a 4 dias é sábado. Puta, quarta-feira, puta, daqui a 2 dias é sexta. E não fique nesse automático, não sofra com esse automático. Tenha ambição na sua vida, ambição saudável, seja o que você quer ser. Porque, como diz o Roberto Trajan, no livro dele, O Velho Menino, quem o leu é uma leitura interessante. Ele fala sobre o propósito, né? Que o propósito não é algo a ser definido, e sim descoberto. Então, qual que é o seu propósito? Né? Descubra o seu propósito. Procure o seu propósito. A formação começa aí. Você começa a definir dentro de qual é o seu propósito, o que você quer de vida. E falando de propósito, o que é isso? O que é essa palavra que todo mundo faz? Vamos trazer algumas coisas para falar sobre propósito, né? O primeiro passo quando se fala de propósito é o seguinte: se conheça melhor. Será que você realmente se conhece? Será que eu sei o que eu quero? Será que lá 25 anos atrás, quando eu decidi marcar um X na minha inscrição de Senai para fazer mecânica geral, era aquilo mesmo que eu queria? Porque até então eu não tinha experiência naquilo, mas será que era aquilo que eu queria? Então você tem que começar a refletir. O que eu quero? Qual que é a minha necessidade? O que eu busco com isso? Né? Ele vai dar um sentido, ele vai te ajudar a traçar todo o seu projeto de vida. É isso que é importante no propósito, né? Ou seja, ele vai te dar o leme, né? Lá no barco, né? Todo mundo conhece aqui, nossa região é uma região pesqueira de muito rio, então todo mundo, quando fala leme, todo mundo sabe o que é, né? Ele vai dar o direcionador para a gente não perder o foco, né? Essa é a razão de tudo. Ter um propósito é a razão de tudo. Então, eu estou em dúvida do que eu quero ser, eu não sei se eu procuro um engenheiro para conversar, eu não sei se eu procuro o vizinho da minha avó, porque ele parece que ele é um cara bacana, porque ele tem um carro bom, ele viaja para fora do país, eu acho que eu vou querer ser igual aquele cara. Não. Primeiro, ache o seu propósito. O que você quer? Aí, baseado nisso, que você vai buscar. E aí tem algumas perguntas que podem ajudar vocês nisso, tá? Eu listei aqui uma série de perguntas que elas podem ajudar você a encontrar o seu propósito, né? Então vamos para lá. Onde você quer chegar? Qual tipo de vida você quer? Né? É muito fácil, né? Querer um tipo de vida, né? Quero ser milionário, quero morar em Miami, etc e tal. Não, mas qual tipo de vida você quer? Qual tipo de mundo você quer ajudar a construir? Qual tipo de mundo? Olha que pergunta forte. Qual tipo de mundo você quer ajudar a construir? Se está ruim hoje e você não fizer nada, o que vai ser no futuro? Né? Quais são os seus valores? Pessoal, quais são os seus valores? O que a gente traz de berço? O que os nossos pais estão passando para a gente? O que o mundo está passando para a gente? Quais são os nossos valores? Isso é extremamente importante. Né? Quais são os seus talentos? Você é bom em quê? Ah, professor, pô, mas não tem nada a ver. Eu sou bom em videogame. O que isso tem tudo a ver? Se você é bom em videogame, você é bom em estratégia. Se você é bom em estratégia, você pode ir para times pensantes. Se você é bom em estratégia, você pode ir para de projeto. A gente, às vezes, acha que o nosso talento
ele não agrega para algo. Pô, eu não sirvo para nada, cara. Minha vida aqui é todo dia juntar a comunidade e levar o pessoal para rezar, ou às vezes eu junto a comunidade aqui e motivo e pego eles para poder fazer uma campanha de doação para... Cara, você tem o dom de influenciar pessoas, você tem o dom de liderança, então você precisa identificar os seus talentos. Isso sim, algumas pessoas podem te ajudar. O que te faz sentir incrível? Aquela sensação de falar assim, eu sou bom nesse negócio. Nisso aqui você deixa comigo, essa é a minha praia. No que você é bom? O que te faz sentir incrível? O que faz as outras pessoas serem gratas a você? O que é aquilo que quando você faz, as pessoas virem e falam assim, poxa, isso ali que o William faz é bacana, é legal. Né? O que te faz feliz? O que te dá motivação? Na hora que o seu celular desperta de manhã, que tem aulas, você levanta assim, uhul, hoje tem aula. Ou você levanta assim, nossa senhora, tem aula hoje. O que te faz feliz? Você tem que começar a pensar nisso. Quando o celular desperta para ir para o trabalho, você olha para o celular com vontade de quebrar ou com vontade de despertar? O que te faz feliz? Tudo isso te ajuda lá no propósito. Em que áreas da sua vida você tem certeza do que você quer? Eu conheço pessoas que ao longo da vida foram mudando de escolhas. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, até encontrar alguma coisa. E já tem outras que já têm a certeza do que quer. Eu quero ser engenheiro. Desde pequeno, eu quero ser médico. Desde pequeno, eu quero ser bombeiro, desde pequeno. Quero ser policial desde pequeno. Tem pessoas que já constroem a vida com o seu objetivo. É importante você saber também o que você quer. Quais são as áreas que você ainda não tem clareza do que você quer? Aquelas áreas que ainda são obscuras, que ainda você não tem certeza se são ou não áreas boas. De que coisas na sua vida hoje você gosta? E o que você quer jogar fora? Isso é momento de filtro, tá, pessoal? Isso é extremamente importante para um profissional. Isso é extremamente importante para a formação. Quem já ouviu falar, ou quem já conversou com alguém que falou assim, olha, eu comecei a fazer um curso aí, mas, puta, tem umas disciplinas que eu estudo que eu amo. Tem outras que, cara, não vai na minha cabeça. Mas você tem que estudar para passar. Você pode até não gostar delas, mas você tem que estudar para passar. Então vão ter coisas na sua vida que por mais que você queira jogar fora, você vai ter que enfrentar, você vai ter que passar por elas. Quais as coisas que você ainda quer conquistar? Essa pergunta é importante. O que eu ainda não conquistei? E isso vale para todo mundo, pessoal, não vale só para quem está hoje na adolescência, na juventude, isso vale para todo mundo. Eu tenho um amigo que ele tem 70 anos de idade. Ele tem 70 anos de idade. Ele está junto comigo nesse curso de engenharia de confiabilidade. 70 anos de idade. E aí? Puta, você acha que uma pessoa dessa está querendo parar? Então, existem sempre algo a conquistar. E visualize como que você quer viver a vida nos próximos anos. O que eu quero? Porque de acordo com o que você quiser nos próximos anos, vai definir como que vai ter que ser suas atitudes agora. E para isso, pessoal, é extremamente importante, lembra que nós falamos de valor? É extremamente importante essa palavra, é extremamente importante falar de ética. A formação não pode existir se não tiver ética. Né? E ética é aquilo que a gente diz. A ética, ela não precisa vir carimbada na gente. A ética tem que vir de berço. Tem pequenas atitudes que às vezes a gente entende que não é desonesta. Ah, pô, tô tirando um xerox aqui na empresa, que é lá do serviço da faculdade. Pô, assinei uma lista de presença aqui, puta, fiquei com a caneta. Puta, fiquei com o lápis aqui, que era do pessoal. Pô, tô lá na aula, o professor tá falando, eu tô na rede social aqui no celular. Eu tô na empresa, ao invés de eu estar trabalhando, eu tô ali no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Pessoal,
Isso é, sim, pequenas atitudes desonestas. Talvez você não está sendo tão desonesto com você naquele momento, mas você está sendo desonesto com quem confia em você. Isso vai ferindo a ética. Algumas pessoas, obviamente, conseguem corrigir isso, outras pessoas não. E aí tomam caminhos que a gente sabe que não são os melhores. Então, quando a gente fala de ética, pessoal, a gente tem que trabalhar forte para que isso seja impregnado nas pessoas. Porque senão acontece o seguinte: o destino não vai ser o melhor. Porque a ética, moçada, é fazer o certo, independente se alguém esteja vendo. Você não precisa provar para ninguém que você é ético, honesto. Você tem que provar para você. Você tem que trazer isso para você. Não precisa mostrar para ninguém. Porque se você ter a confiança que você é ético, isso automaticamente aflora nos demais meios que você vive. Então, nós podemos dizer, pessoal, que propósito e ética são dois temas que fecham esse desenvolvimento profissional do ser humano. Né? Então, eles são bases que vai te ajudar a ser um profissional de maneira diferenciada. Um profissional que sabe o que quer e é honesto, cara, segura essa pessoa, ele vai longe. Né? Por quê? Quando a gente fala de propósito e ética, ele sempre vem marcado de respeito e honestidade. Se eu tenho propósito, as pessoas me respeitam. Se eu sei o que eu quero, as pessoas me respeitam. Se eu tenho opinião, as pessoas me respeitam. Se eu tenho ética, eu sou honesto. Então, isso é extremamente importante. E olha que interessante quando a gente traz isso para a formação profissional. Quando a gente fala de formação profissional, pessoal, pode ter várias definições. Eu gosto muito dessa definição, ou essa definição me chama muito a atenção. Né? Quando eu falo de formação profissional, eu falo da junção de coisas que buscam adquirir conhecimentos pelos meios teóricos e pelos meios práticos. Né? Isso pode ser no seu local de trabalho, pode ser na sua escola, pode ser na sua casa, pode ser na comunidade que você vive, na religião que você frequenta, não importa. É tudo aquilo que vai ajudar no desenvolvimento do indivíduo. Né? A formação, ela não vai te formar só trazendo conhecimento. Né? Tem outras coisas que sempre vão ser faladas. Vai se falar de ética, olha a ética aí. Vai se falar de política, não tem jeito de fugir. Vai se falar de social, vai se falar de comportamental. Enfim, tudo aquilo que se espera para a construção de uma sociedade. Né? Quando se fala de formação, a gente está vendo tudo isso a gente está vendo. Né? Então, as organizações, elas esperam dos profissionais que vão chegar, que eles passem por instituições, que eles frequentem instituições, que assim como as instituições de vocês, porque eu conheço muito bem o Sistema IF. Né? Eu sou da época ainda que eles chamavam Cefet. Né? Eu conheço muito bem a filosofia dos institutos federais. Eles têm um arsenal de conteúdo. Professores que estão ali preocupados em buscar essa transformação em vocês. E muitas vezes criticados injustamente e não reconhecidos. Mas eles estão ali batalhando para ajudar a formar vocês. Isso é extremamente importante. É buscar o dia melhor, contribuir com a vida da gente. Formação, pessoal, significa ser mais produtivo. Né? Toda vez que se tem uma mão de obra pouco qualificada, quem está contratando essa mão de obra tem perdas ao investir nesse capital humano que não é bem qualificado. Porque se ele não for bem qualificado, ele não vai conseguir traduzir em resultado tudo aquilo que a empresa tem. Então, quando você é bem formado, você é muito produtivo. Né? Formação também significa conhecimento. Né? É extremamente importante atualização sempre. Lembra o caso do amigo lá de 70 anos, né? Que está fazendo uma especialização agora? E olha, eu não dei um detalhe importante sobre essa pessoa, não. Tá? Ele é
ele é um ex-diretor de uma empresa, o qual essa empresa ela nasceu da fundação do pai dele, né? E que essa empresa depois foi comprada por uma empresa sueca, né? Então, assim, ele está buscando mais formação, não tem nem a ver com dinheiro. Tem dinheiro para 4, 5 gerações. Está extremamente bem de vida. Mas ele está buscando por quê? Porque ele quer atualizar conhecimentos. Ele quer manter o cérebro funcionando. Ele não quer pôr o cérebro dele em modo avião, não. Ele quer manter o cérebro dele linkado. Então, pessoal, vocês sempre precisam encarar que buscar cada vez mais conhecimento é buscar excelência, é buscar evolução. Por quê? Porque quando você busca isso, você está cada vez mais atualizado, né? Gente, olha como que hoje uma informação ela se espalha, né? Eu não vou entrar no mérito de fake news, tá? Mas vou falar de informação. Hoje, quando você solta algo, rapidinho você recebe, rapidinho pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram, etc., Facebook, tudo vai numa velocidade gigantesca, né? Um dia desse eu recebi um videozinho, aí eu estava mostrando para um colega, ele falou, poxa, cara, eu recebi isso aí de um amigo lá do Paraná. Falei, cara, eu recebi do Maranhão, o mesmo vídeo. Então, é uma velocidade gigantesca. As descobertas que a ciência faz hoje, amanhã, às vezes, elas não são tão mais discutidas, elas já são desatualizadas. Olha o que nós estamos passando aí com o Covid. Uma coisa que é descoberta hoje, amanhã ela se torna mentira. Uma perspectiva de cura hoje, talvez amanhã ela é desmascarada. E o contrário também é verdadeiro. Uma coisa que talvez alguns acham que não tem efeito, outro vai lá e prova que tem. Então, as empresas também estão buscando pessoas assim. As empresas também querem pessoas com formações a isso. E assim, pessoal, vocês têm hoje, ou grande parte de vocês, possuem hoje um acesso à informação atualizada, que é algo assim, fora do normal. Se alguém comenta algo que te gera alguma pontinha de dúvida, você vai em quem? Doutor Google. Doutor Google sabe tudo. Eu vou lá no Doutor Google e digito. Ele me dá essa informação. É muito atual, né? E assim, pessoal, quando você vai atrás de informação, você se diferencia no mercado, né? Você tem que trabalhar para ser diferente mesmo. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso para meus alunos, nos primeiros dias de aulas, eu falo assim, moçada, dá uma olhada em torno de vocês aí. Aí o pessoal olha aí e fala, ó, durante os próximos 4, 5, 6 anos, vão ser seus amigos, extremamente amigos, né? Mas também serão seus concorrentes. É verdade. Na turma que você está, você coleciona amigos e também coleciona concorrentes. São com eles que você vai para o mercado disputar uma vaga. Então você tem que fazer igual esse rapazinho aí, esse bonequinho que tá de verde aí, ó, né? Você tem que escolher agir. Se você escolher agir, se você tomar a sua ação, você vai poder sair na frente. Por quê? A maior probabilidade de inserção profissional, e aí, pessoal, eu não estou falando só de emprego, às vezes é um reinserção, né? Principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Que vários conhecidos de vocês vivem hoje, né? Não tenha dúvida de quem está melhor formado, de quem tem melhor formação, essa pessoa sai na frente. Então, moçada, agarre a oportunidade. Não fique só escutando, não fique só assustando com o que as pessoas falam. Não espere que você seja empurrado para ir atrás dos seus objetivos, né? Busque. Seja você mesmo o seu protagonista. Domine o seu mundo. Faça o que for preciso. Se vire. Se vire. Né? Não esbarre no primeiro desafio. Né? Não esbarre no primeiro desafio. Se vire. E se vire com alegria. Né? Não culpe o mundo. Não culpe o mundo. Você tem que ser o seu protagonista. Comemore. Não deixe de comemorar. Tudo aquilo que você conquistar, você comemore. Seja campeão. Coloque isso na sua cabeça.
É você que escreve o seu destino. A gente, às vezes, algumas pessoas colocam para outros a responsabilidade, né? Às vezes chega para o pai e fala: poxa, pai, você não me colocou na aula de inglês, por isso eu não consigo hoje ter fluência. Eu não fiz isso porque não deu aquilo. Pare com isso. Pode ter certeza que seu pai quis. Às vezes ele não teve condição. Às vezes o momento não foi propício. Então, não culpe o mundo. Não culpe o mundo. Assuma você o seu papel de ser protagonista. Assuma você o seu papel de ser protagonista. Se vire. Se a vida te derrubar, se você tomar um tombo, cara, levanta, sacode a poeira e bola para frente. Você precisa buscar isso. Por quê? Porque o mercado de trabalho está aí esperando você. Agora, a gente vai entrar na segunda parte do nosso bate-papo. Deixa eu molhar aqui a boca. Nós vamos entrar na segunda parte, que é o mercado de trabalho. Nós falamos um pouco de formação, nós demos algumas dicas para vocês em relação à formação. Espero que estejam entendendo, né, esse recado em relação à formação, para a gente poder preparar agora para o mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho, então, de mercado de trabalho. Eu trouxe essa definição aqui de mercado de trabalho, não necessariamente, pessoal, significa que é a melhor definição de mercado de trabalho, mas ela traduz um pouquinho do que é isso, né? Mercado de trabalho é a relação entre a oferta e a procura de trabalhadores. Ou seja, é o conjunto de pessoas ou empresas que em uma época e local determinados provocam o surgimento e as condições dessa relação. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos falar um pouco de Três Lagoas, que é a região onde eu vivo, que é a região onde eu trabalho hoje, né? Talvez alguns de vocês, pela idade, talvez vão se lembrar muito bem, outros vão lembrar um pouco, mas Três Lagoas, há 10 anos atrás, viveu um momento, assim, louco, quando se fala de mercado de trabalho, né? A então Fibria, que hoje é Suzano, trabalhando o desenvolvimento, fazendo melhorias em sua planta, a Eldorado sendo construída, a siderúrgica, na época Citrel, né, a siderúrgica Votorantim, siderúrgica Três Lagoas, também em construção, o consórcio UFN3, a unidade de fertilizantes nitrogenados, que, diga-se de passagem, foi o único que não virou realidade, os outros 3 que eu comentei viraram realidade, estão aí até hoje, né? A unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFN3, está aí na expectativa, né, desse grupo russo fazer aquisição. Eu confesso que eu não sei como anda, mas fazer essa aquisição e trazer também mais desenvolvimento para a região. Mas o que viveu Três Lagoas há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, tem muito a ver com isso que nós acabamos de falar aqui, ó. Um monte de pessoas, um monte de empresa em um lugar, né? E aqui, rapaz, o negócio estava fervendo, né? Estava fervendo. A cidade de Três Lagoas chegou a ter 50% de forasteiros, de pessoas que eram de fora, né? Então, isso foi um negócio bem interessante para a característica da região, né? E olha que interessante, pessoal, quando a gente fala de mercado de trabalho, vamos contar uma historinha aqui que vai fazer, talvez, alguns de vocês rirem um pouquinho aí, mas é para onde nós vamos daqui a pouco, né? Olha que história interessante. Alô, é da pizzaria Gordon? Não, senhor. É da pizzaria Google. Desculpe, devo ter ligado para o número errado. Não, o número está correto. O Google comprou a pizzaria. Ah, entendi. Você pode anotar o meu pedido? Claro. O senhor quer a pizza de sempre? Como assim? Você já trabalhava aí? Você me conhece? Não, é que de acordo com os nossos sistemas, nas últimas 12 vezes que o senhor pediu, pizza de salame com queijo, massa grossa e bordas recheadas. Isso. Pode fazer essa mesmo. Aí nesse momento você já imagina como é que o cara estava, né? Pode fazer essa mesmo. No lugar dessa, eu posso tomar a liberdade de sugerir uma de massa fina, farinha integral, de ricota e rúcula,
com tomate seco. olha aí a intransigência do atendente. Ele falou, tá louco? Não, eu odeio vegetais. Mas o seu colesterol está muito alto. Pensa bem, cara. Você pedindo uma pizza de massa grossa, salame, queijo, borda recheada, o cara te oferece uma pizza integral e fala que o seu colesterol está alto. Quem te disse isso? Né? Indagou lá o cliente. Quem te disse isso? Como que você sabe? Não, nós acompanhamos os exames laboratoriais de nossos clientes e temos todos os seus resultados dos últimos 7 anos. Os caras têm o exame dele dos últimos 7 anos, moçada, está tudo interligado. Ele, entendi. Mas eu quero a pizza de sempre. Eu tomo remédio para controlar meu colesterol. Ou seja, manda minha pizza pura aí, porque eu controlo meu colesterol. Eis que o atendente diz isso. O senhor não está tomando regularmente, porque nos últimos 4 meses só comprou uma caixa com 30 comprimidos na farmácia do seu bairro. Aí o cara ficou louco, né? Não, comprei mais em outra farmácia. No seu cartão de crédito não aparece. O pessoal tinha acesso ao cartão de crédito do cara. Não, eu paguei em dinheiro. Mas de acordo com o seu extrato bancário, o senhor não vê saque no caixa automático nesse período. Ou seja, tudo que ele ia falando, os caras iam cortando ele. Ele, não, mas eu tenho outra fonte de renda. Olha que legal, pessoal. Ele fala, eu tenho outra fonte de renda. Isso não está constando na sua declaração de imposto de renda, a menos que seja uma fonte pagadora não declarada. Ou seja, você tá sonegando imposto. Aí ele pede a paciência. Né? Ele pede a paciência. Mas que inferno! Eu estou cansado de ter minha vida vigiada e vasculhada pela Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, essas porcaria toda. Eu vou mudar para uma ilha sem internet, sem telefone celular, onde ninguém possa espionar. Aí veja o que o atendente fala para ele. A decisão é sua, senhor, mas quero lhe avisar que o seu passaporte venceu há 5 semanas. Ou seja, moçada, no futuro, pode ser que a gente esteja assim, uma fonte interligada de informações, onde, em qualquer lugar que a gente bater, isso vai acontecer. Então, onde nós devemos chegar, pessoal? Olha só, no Fórum Econômico de Davos, em 2016, olha o que esse pessoal falava que iria acontecer em 2020. Pessoal, qualquer semelhança é mera coincidência. Lá no Fórum Econômico de Davos, em 2016, eles falavam que até 2020 haverá uma perda líquida, né, de 5 milhões de empregos. 5 milhões. Sendo a razão de 7,1 milhões de empregos eliminados, extintos, mais 2,1 milhões criados em decorrência de mudanças estruturais no mercado de trabalho. Então, acaba 7,1, nascem 2,1, a diferença disso, 5 milhões. Gente, isso era uma previsão que, se nós analisarmos só o Brasil, tirando o Covid, não vamos pôr mais coisa na culpa do Covid, não. Né? Tirando o Covid, nós sabemos que a realidade já é muito pior do que isso. Né? E aí, o que se falavam lá nesse fórum também? Né? Nesse fórum falava o seguinte, ele recomendava ao setor público revisar os modelos de educação e treinamento, fomentar mais a educação continuada, ter mais colaboração público-privado, mudar os arranjos trabalhistas, né? Criar plataformas flexíveis de prestação de serviço, integrar mercados regionais em tecnologias-chave e priorizar projetos de desenvolvimento para que o país não se torne mero consumidor de tecnologia de terceiros, ou seja, começar a trabalhar para que no próprio país se desenvolva tecnologia. Para que comprar tecnologia de outros países se nós podemos desenvolver tecnologia no nosso próprio país? Quando você está numa semana como essa, uma semana técnico-científica como vocês estão, a gente reflete muito sobre isso. Né? Priorizar, desenvolver mais, buscar mais tecnologia, né? Buscar mais
o conhecimento técnico. Isso é a realidade que a gente está vivendo, né? Olha que dado mais interessante, olha. Falando um pouquinho do que aconteceu com o banco, pessoal. Olha que dados interessantes. Em 2014, o Itaú Unibanco tinha 3.914 agências, 2 agências digitais apenas. 3 anos depois, ele já tinha 3.523 agências físicas, ou seja, fechou 391 agências físicas e passou a ter 156 agências digitais. Olha o Banco do Brasil, de dezembro de 14 para setembro de 17, 653 agências fechadas. Olha o Bradesco, em julho de 16, ele tinha 4.483 agências. Aí, em setembro, ele foi lá e comprou o HSBC. Agregou mais 864. Mas 3 anos depois, ele já tinha fechado 492. Então, pegando um exemplo só com esses 3 bancos, a gente está falando, em 3 anos, dado de 2017, então esse dado com certeza subiu muito mais, já se fechou 1.536 agências de banco. E para onde essas agências foram, pessoal? Veio para a palma da nossa mão. Essas agências hoje estão na palma da nossa mão. Você paga a conta, você transfere, você investe, você joga na loteria, você manda dinheiro, você faz tudo pelo celular. Você faz tudo pelo celular. Muito pouco você depende de ir na agência. Basicamente, você vai na agência mais ali no momento de abertura. Depois você não vai mais, né? Mas o que fazer, então, pessoal? O que fazer para nós mudarmos desse mundo tão mecânico de execução, tão braçal, para ir para um mundo de mais tecnologia, né? Vamos falar um pouquinho primeiro de como que a indústria se comportou, né, nessa história. Já que nós estamos falando de mercado, o que a indústria está evoluindo? Se nós estamos falando de tecnologia, o que a indústria está evoluindo, né? A indústria, lá nos primórdios, lá dos anos 1700, né, é o que a gente chama da indústria 1.0. Começou-se a mecanizar, começou-se a desenvolver, veio lá os TAs, né, para a indústria têxtil, começou a força a vapor. Então, lá no ano de 1700 era assim. E assim, pessoal, 100 anos depois, olha só, da indústria 1.0 para a indústria 2.0, levou-se 100 anos, basicamente, para começar a ter produção em escala, para começar a ter linha de montagem, eletricidade e combustão, né? Motores a combustão. Pessoal, óbvio que quando a gente está falando disso, a gente não está falando de Brasil, tá, pessoal? Nós estamos falando de mundo, né? O Brasil, de tudo isso que esses outros lugares levaram tempo, o Brasil levou ainda um pouquinho a mais, né? Por motivos que a gente não é o fórum aqui da gente trazer para discussão, né? E aí depois, pessoal, passa de novo mais ou menos 100 anos, né? Diminuiu um pouquinho, aí vem a indústria 3.0. Finalzinho da década de 60, 1969, finalzinho da década de 60, né? Aí já se fala em automação, robótica, internet e eletrônica. Espera aí, William, você está falando comigo que automação, computador, robótica, lá em 1960, não, isso aqui é de agora, do ano 2000. Negativo. Não é de agora, do ano 2000. Isso é lá da terceira geração, do final da década de 60, início da década de 70. Mas é aquilo que eu falei para vocês, a gente não está falando de Brasil, nós estamos falando da indústria no mundo, né? E aí, pessoal, nos mundos atuais, né, no mundo atual, perdão, nos dias atuais, a gente já fala da indústria 4.0. Essa é a palavra bonita que todo mundo fala hoje, né? Rumos à indústria 4.0, rumo à eletrônica 4.0, rumo à manutenção 4.0, rumo à informática 4.0. Mas o que é o 4.0? O que é o 4.0? Nós estamos falando de sistema cibernético, nós estamos falando de IoT, nós estamos falando de internet das coisas, nós estamos falando de redes de inteligência artificial. É um pouquinho daquilo que a gente via
Eu, talvez alguns professores aí, não todos, né, mas a gente via lá na década de 80, de 90, a gente via nos filmes O Terminador do Futuro, e a gente falava assim, será que isso vai acontecer um dia? Está acontecendo, a gente viveu para ver acontecer, né? Então isso é extremamente importante. O que é isso, né? É o que a gente chama da grande quarta revolução, né, pessoal? O que é essa quarta revolução industrial? O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é o objetivo da chamada fábrica inteligente. É as linhas de desmontagem, os produtos se conversarem, né? É a parte lá da montagem, da linha de montagem de carro, avisar para o robô que monta a porta que ele acabou, usa o porta-mala aqui, está chegando aí o monobloco para você montar a porta. Eles conversam ao longo do processo, né? Isso é também uma forma, pessoal, de, independente de onde você esteja, você tem informação, você consiga corrigir uma falha. Eu estou aqui, estou fazendo um bate-papo com vocês, de repente o celular toca, fala de um problema aqui de uma máquina, e aí eu aperto um botão aqui, eu libero uma máquina, eu dou um comando daqui, de onde eu estou, de Ilha Solteira, eu dou um comando para uma máquina que está operando lá em Campo Grande. É possível isso? É possível, isso já existe. Isso já existe, né? Isso sem contar algumas opções até de autocorreção, né? De autocorreção. Um equipamento que ele esteja em alta rotação e aquela alta rotação é prejudicial para ele vê que aquilo é prejudicial por um sistema internamente nele lá, um inversor de frequência, um controle lógico programável, um PLC, ele vai para alguma ponta, ele vai fazer a correção daquilo, eu vou abaixar a rotação, porque senão eu vou dar problema. Então, isso é essa grande revolução, né, pessoal? E aí, olha o que falavam lá na Alemanha, né, o governo, as universidades, as empresas, em 2011, hein, no momento daquele boom que a gente comentou há pouco em Três Lagoas, olha o que eles falavam lá. Automatização extrema nos negócios, no governo e vida privada. Extrema conectividade, com comunicação cada vez mais ampla e rápida. Né? Pessoal, quando você chega em alguns países da Europa, é algo assim fascinante. É algo fascinante. Para começar, você não tem problema de sinal de internet, você não tem problema de sinal de celular, você não tem problema de comunicação. Né? Então, é rápida, é ampla, e isso ajuda muito. Aqui no Brasil, nós ainda enfrentamos grandes problemas. Né? Nossa empresa, hoje mesmo, ela está tocando vários projetos de conectividade em busca disso mesmo, de melhorar essa comunicação. E o que se busca com essa mudança, então? Tudo isso que nós falamos dessa revolução, né? É isso aí, ó. O que está sendo buscado, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar um pointer aqui para me mostrar para vocês, né? O que está sendo buscado com essa indústria 4.0, né, pessoal? Robôs autônomos, né, que saiam para fazer, que façam, que tenham autonomia para fazer. Nós estamos falando de simulações. É você conseguir ver em softwares antes de montar. Nós estamos falando de integração de sistema, né? Nós estamos falando de integração de sistema. É você saber fazer o sistema conversar um com o outro, né? Não é mais, ó, esse é meu sistema, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar nada, né? A IoT, né, a internet das coisas, buscar as informações, saber onde estão as informações, ter acesso às informações, cibersegurança, né? Cibersegurança, ter as informações, ter bloqueio disso, ter segurança disso, computação em nuvem, né? Ter informação, não precisar de grandes bancos de dados, etc. Impressão 3D, manufatura aditiva, né? Isso já é realidade, né? Realidade aumentada, 3D, 6D, né?
ter condição. Hoje mesmo, nós estamos trabalhando aqui na empresa, né, um trabalho de percepção de risco, onde a pessoa, quando ela chegar na área, numa determinada área, nós contratamos uma empresa para isso, uma empresa veio e mapeou todos os riscos. E todos esses riscos foram colocados num programa, que quando a pessoa chega na área, ela chega na porta da área assim, e vê assim, quais são os riscos que eu tenho nessa área? Essa pessoa vai colocar um óculos, na hora que ele colocar esse óculos de realidade aumentada, vai mostrar para ele quais são os pontos. Olha que negócio interessante. Né? Quando é dentro da indústria, né? Ali passa uma ponte rolante, ali tem uma canaleta, ali tem perigo de queimadura, etc. Quando ele está no campo, no trabalho da floresta, ó, dali pode sair um animal peçonhento, ali está cortando uma árvore. Olha que coisa interessante. O Big Data, né, que é também um grande consumidor de informações, de detenção de informações, né, de conseguir ter bancos de dados fantásticos, gigantescos, né, para você poder não ficar mais preso às limitações que a gente tem hoje. Enfim, um volume grande de informações que vai nos ajudar com essa mudança. Né? Por quê, pessoal? Olha só. Se você começa a buscar essas novas tecnologias, você também aumenta a sua produtividade. Sabe por quê? Porque, olha só, vamos ver esse camaradinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele está monitorando tudo aqui, ó. Ele está monitorando tudo, está passando as informações. O gestor, né, o responsável pela planta, está lá na sala dele, está na casa dele, ele está recebendo todas essas informações, ou seja, ele consegue andar na frente, ele reduz os imprevistos, né? Ele consegue buscar mais. Né? A internet das coisas, aí, o IoT, né? Internet of Things, né? O que é isso? Esse é um dos principais viés da indústria 4.0, pessoal. Né? É um dos principais, porque é ele que vai buscar essa excelência de fluxo de dados de informação. Então, é ligar tudo, né? É fazer tudo funcionar. Então, você vai lá numa máquina, você sensoriza uma máquina, você sabe temperatura, você sabe condutividade, você sabe vibração, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo está para você, né? O BI, né? Muita gente deve ter ouvido falar aí de BI, né? Está até na moda aí as escolas de informática dando cursos de Power BI, etc. Né? Isso é o quê, pessoal? Nada mais é do que você buscar uma forma de analisar os sinais que as máquinas dão, né? É como se a gente... você cria você cria várias interfaces, né, que a gente chama de APIs, né, para você poder buscar informações, trocar informações, coletar esses dados, estruturar esses dados, e aí trazer para as pessoas o que nós chamamos aí de insights valiosos, né? Ou seja, trazer para quem tem que tomar a decisão informação para sustentar essa decisão, né? O Big Data, né, que nós falamos um pouco lá atrás, né, também como cuidar dessa armazenagem de informações, mas não só guardar os dados, né, também interpretar esses dados, jogar fora aquilo que não é interessante. Né? Então, você consegue tomar a decisão certa porque você consegue parametrizar o seu software, você consegue parametrizar os seus bancos para tirar fora o que não interessa. Né? Inteligência artificial, algo fantástico, né, que eu falei lá do filme Exterminador do Futuro, né? A inteligência artificial, pessoal, é você prover as máquinas para pensar parecido, não estou falando igual, tá, pessoal? Para pensar parecido com o ser humano. A própria máquina entender que se eu estou indo para essa linha de execução de trabalho, eu preciso me autocorrigir, senão eu vou ter perda produtiva, né? E aí, pessoal, a gente fala o seguinte, né? O mercado atual hoje, olha que interessante, né? Olha aqui essa figura aqui embaixo, que interessante, né? No lugar do Enter no nosso computador hoje, nós temos o mundo, né? Por quê? Porque, literalmente, nós vamos no mundo através de um computador. O mercado está cada vez mais competitivo. Essa condição atual que nós estamos passando, ela nos levou para uma resposta
que durante muitos anos eu não digo que a gente adiou, mas a gente fugiu dessa resposta, né? Será que o mercado está preparado para que as pessoas trabalhem mais de forma remota? Será que a pessoa em casa ela é tão produtiva como nas empresas? Gente, nós não vamos julgar a minha opinião. Eu tenho a minha opinião quanto à questão de home office e creio que todo mundo também tem sua opinião. Mas será que nós estamos conseguindo realmente enxergar isso? A competitividade do mercado, o pessoal está mudando muito. Antes o pessoal, eu preciso falar com alguém lá na China, eu tenho que ir na China. Hoje ninguém vai mais na China. E não é porque a passagem é cara, não. O pessoal não vai na China com medo de pegar Covid. Não vou para Belo Horizonte porque eu tenho medo de pegar Covid. Não vou para o Rio de Janeiro porque eu tenho medo de pegar Covid. Não é porque a passagem está cara, não. E aí eu consigo fazer tudo onde? Pelo computador, pelas plataformas, seja pelo Teams, seja pelo Google Meet, seja pelo Zoom. Ou seja, os postos oferecidos pelo mercado de trabalho exige cada vez mais tempo de estudo, autonomia. Moçada, você está sozinho, você está de home office, seu chefe não está te vendo. E habilidades em tecnologia. Né? Ou seja, pessoal, nem todo mundo, e nós sabemos disso, nem todo mundo da parte da população que é tida como economicamente ativa, ela tem formação suficiente ainda para esse mercado de trabalho. Né? Ainda tem muita coisa a se desenvolver. Quais que são as tendências? Quando a gente fala do mercado, quais que são as tendências do mercado? Olha só, uma consultoria brasileira, ela fez um trabalho para buscar tendências de aperfeiçoamento e ela trouxe as seguintes informações. Capacidade de negociação. O profissional precisa ter capacidade de negociação. Execução de planejamento estratégico e projetos. Não é aquela gestão vamos indo, pessoal. Já viu a gestão vamos indo? E aí, como é que tá, falando? Vamos indo, estamos indo aí. Ou então a gestão Gabriela, né? Nem todo mundo aí é da época da novela Gabriela, né? Ou da música Gabriela. Talvez um ou outro aí já escutou o pai cantando ou a mãe cantando, né? Tinha aquela música que falava assim, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, vou morrer assim. Né? É a gestão Gabriela. Né? Sempre foi assim, vamos continuar. Não tem esse espaço mais para a gestão Gabriela, para a gestão vamos indo. Tem que mudar, tem que ser mais estratégico, tem que pensar em projeto. Assumir equipes de sucesso herdadas. Hoje é muito comum, pessoal, equipes de alta performance, né? Se destacar pessoas, se destacar gestor, e essas pessoas mudarem de empresa, o gestor mudar de empresa, e aí você é convidado para ir para essa empresa assumir uma equipe de alta performance, uma equipe de sucesso. É igual time de futebol, né? Todo mundo que vai treinar, todo técnico que vai treinar um grande time de futebol, recai sobre ele um peso muito grande. Por quê? Porque ele está indo para uma equipe de sucesso. Ele está indo assumir uma equipe de sucesso. Então, qualquer coisa que acontecer, muitas das vezes não vai ser linkado à equipe, vai ser linkado ao profissional. E domínio de idioma, né, pessoal? Aqui eu cito o inglês, que ainda é a plataforma de entrada mais universal, né? Mas é extremamente importante você ter domínio de outros idiomas. Isso faz parte para que você também tenha uma evolução maior de mercado. E aí, pessoal, não tem jeito de não entrar nesse tema. Esse tema pode ser para alguns um pouco como é que eu vou dizer, um pouco problemático, né? Mas eu gosto muito de falar dele, que é das gerações, né? Tem várias divisões de gerações. Eu gosto muito dessa que divide as nossas gerações em 4, né? É aquele que pega os nascidos antes de 1960, né? Eu acho que não, se tiver depois aqui, vocês me corrigem, mas pelo menos até o momento em que eu pus a apresentação, eu não visualizei ninguém aí que parecia ter mais ter nascido antes de 60, que são chamados os baby boomers, né? Os dinossauros, né? Aqueles do qual eu tenho um respeito gigantesco, que são os que me formaram profissionalmente. Depois vem a minha geração, a chamada geração X,
né? Os que nasceram entre 1961 a 1980, né? Eu nasci em 1978, né? Aí vem a nossa geração X. Depois vem a geração Y. Eu acredito que temos muitos aqui hoje nesse bate-papo. É aqueles que nasceram entre 1981 e 1995. E depois vem a geração Z, também conhecida como Millennials, né? Que aí eu tenho certeza que nós temos vários aqui, né? Que são aqueles que nasceram depois de 1995, né? É a turma aí que está na casa aí dos 25 anos, né? Entre 20 e 25 anos, e mais um pouco menos aí, né? Então, nós temos essa geração, tem alguns aí que até citam outras gerações que nasceram depois de 2000, né? E também destacam ela, mas eu gosto muito de trabalhar essas quatro. E óbvio, gente, eu não vou julgar aqui o que é certo ou errado, não, tá? Por favor, longe de mim falar disso. Eu só quero mostrar um pouco de como que é o comportamento dessas gerações no mercado de trabalho. Isso é importante a gente saber. Isso é muito importante da gente saber, né? Por exemplo, quando se fala de valor de trabalho, a geração X encara isso como obrigação, né? Ele encara isso como obrigação. Eu preciso disso para me ter uma vida estável. A geração Y, ele já entende que sem dinheiro, ou seja, sem o meu trabalho eu não venço. A geração Z, os millennials, né? Eles já entendem que trabalho para ele tem que deixar ele feliz. Se eu não estou feliz, eu arrumo as coisas e vou embora, né? Quando se fala em hierarquia, a geração X é a chamada total obediência. Se ele está lá é porque ele merece. Ninguém questiona isso, né? A geração é assim. A geração Y, ele prega respeito. Ele às vezes vê que o chefe talvez nem mereça estar lá, mas ele respeita ele porque ele está lá no cargo. Já a geração Z, ela é mais ou menos assim. Já que você quer mostrar para mim que você é o chefe, me prova isso. Legitima para mim que você realmente é o chefe. Então eles desafiam isso, né? Então, falando um pouco de velocidade, né? Para a geração X, tudo é muito burocrático ainda. Eles vivem num tempo muito burocrático, né? Quando você vai para a geração Y, tudo é detalhado, tudo é visto no detalhe. Quando a gente vai para a geração Z, é tudo imediatismo, é tudo para ontem, tudo muito rápido. Então, se fala de comunicação, nem se fala. A geração X, ela ainda preserva o face-to-face, o olho no olho, face a face, cara a cara. A geração Y, ela ainda é no meio termo, alguma coisa pessoal, alguma coisa eletrônica. A geração Z, cara, 100% eletrônico. É mensagem, é WhatsApp, é rede social. Então, pessoal, óbvio, cada um respeitando. Muitos de nós estamos transitando por essa geração, né? Eu, William, me formei profissionalmente com os baby boomers. Passei e vivo a maior parte da minha vida com os Y, os X e os Y. E hoje estou formando o legado com os S. E assim a vida segue, até outras letras do dicionário entrarem aqui, do alfabeto, perdão, entrarem aqui, né? E aí, então, o que é o mercado para os jovens, pessoal? Eu queria aqui também mostrar para vocês, buscar um pouco, né, do mercado para o jovem, o que nos cerca aí, tá? Já estamos finalizando, tá, pessoal? Então, para a equipe chamada Geração Z, né, o mercado de trabalho ele pode ser um desafio muito complexo. Por quê? Por quê, pessoal? Por quê? Porque, embora esse público eles são caracterizados por ter um domínio de tecnologia, né? Essa galera aí é faixa preta, terceiro Dan em Power BI, sabe tudo de programação, muitos têm bom nível de inglês, tiveram oportunidades de viajar para fora do país, enfim. Eles têm um nível de formação muito grande, mas talvez essa qualidade também pode ser um grande risco. Por quê? Porque o fato dele ter essa grande formação, às vezes, não deixa ele aceitar, a passar um degrau de cada vez. Então, eles às vezes têm muita dificuldade de aceitar a hierarquia.
Às vezes eles batem o olho no gestor e às vezes falam, poxa, esse cara não estudou nem a metade do que eu estudei. Esse cara foi formado no Cabo da Marreta. Ah, não vou ficar aqui. E às vezes eles não ficam nas empresas e preferem empreender um próprio negócio ou buscar uma outra coisa. Né? Tem tempo para isso. Então, é importante nós termos a consciência, lembra lá atrás do propósito, né? Ter essa consciência do que a gente quer. Né? Então, pessoal, quando a gente pega, obviamente, um país como o Brasil, né, que ainda é tido como um país subdesenvolvido por N aspectos, né, às vezes ainda a gente pode ter uma realidade um pouco diferente, porque os nossos millennials aqui no Brasil ainda esbarram ao acesso à educação. Né? Os nossos millennials ainda esbarram ao acesso a um segundo idioma. Muitos dos nossos millennials ainda esbarram na oportunidade de uma experiência em outro país. Né? Então, isso muda um pouco o cenário. Né? E quando a gente fala de profissão, pessoal, quais são as profissões que nós vamos falar? Quais são as profissões que estão em alta e que já estão e vão continuar e as que vão surgir? Né? Marketing digital, né? Marketing digital. Vamos falar também aqui, ó, estatística. A estatística é uma grande profissão de futuro também. Analista de dados. Ó, nós falamos lá, o Big Data, falamos de Power BI, falamos de IoT, né, Internet das Coisas. Então, pessoas que trabalham como analista de dados também vai estar em alta, né, e vai ser muito demandado nos próximos anos. Medicina, sempre, 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 sempre. É uma profissão que nunca vai sair do core, né? Medicina. Biotecnologia, nanotecnologia, olha as engenharias aí, né? Economia agroindustrial, olha a engenharia de novo, né? Pessoal, está cada vez mais escasso, questão de alimentos, essas coisas, então isso também vai demandar muito no futuro. Administração de empresas, olha as engenharias aí de novo, né? Não só o administrador formal que faz o curso de administração, mas aquelas profissões que são preparadas, né, para administrar grandes empresas. Comércio exterior, né? Comércio exterior, nem se fala, né? Comércio exterior, essa interação entre países, isso está em alta e vai continuar em alta nos próximos anos. Turismo, olha que interessante, moçada, turismo, né? Tudo isso aqui, ó, que a gente falou antes de turismo, ele demanda muito uso da cabeça. Ele vai demandar muito cansaço cerebral, nem tanto cansaço físico, cansaço cerebral. E uma das formas de buscar prazer, eu não sei para muitos de vocês, mas para mim, por exemplo, é viajar. Né? Dar aquela desligada, e ver o mar, né? Ir para uma floresta, um safari, uma coisa assim. Então, tudo isso ajuda muito, né? Olha a medicina de novo aí aparecendo. Mas a medicina com um cunho mais específico, a geriatria. Para quem não sabe, geriatria é a parte da medicina que cuida dos mais idosos. Né? Então, pessoal, a tendência é que se vive mais. Então, se se vive mais, vai ter que ter mais especialista em pessoas idosas. Né? E o design com foco em inovação. Né? Quando fala de design e inovação, gente, vamos falar, sim, fala de carro. Olha o que mudou o carro nesse mundo em termos de design, né, pessoal? Pessoal, mas lembre-se sempre, nós estamos finalizando agora as 2 últimas lâminas, lembre-se sempre, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dia. Se alguém te der um desafio de melhorar 30% algo em um mês, ao invés de você ficar pensando de maneira mirabolante como melhorar isso dentro de um mês, melhore 1% a cada dia. Que aí você vai conseguir, no final de um mês, somar 30%. O sucesso é a soma de pequenos esforços. Decida onde quer chegar e não pare até conseguir.
Vai ter pedra, vai ter espinho, vai ter chuva, vai ter sol, vai ter dor, vai ter alegria. Mas não pare até conseguir. Seja o protagonista do seu destino. E muito importante, pessoal, se você cansar, e você vai cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Para dar um salto mais longe, você precisa tomar impulso. Tomar impulso é andar para trás. Então, às vezes, para dar um salto mais alto, você precisa andar para trás. Finalizando com duas reflexões que eu acho extremamente fantásticas, duas frases fantásticas, um filósofo e um físico, que diz o seguinte: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual, dizia Albert Einstein, né? Louco é aquele que quer mudar o resultado, mas continua fazendo do mesmo jeito, né? E um filósofo, o Henri Thoreau, diz o seguinte: o sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Então, pessoal, não fique pensando, faça. Obrigado pela oportunidade de ter podido falar aqui com vocês, né? Muito importante esse momento, né? Eu agora vou sair da apresentação aqui para ver vocês, né? E espero, né, que a gente tenha conseguido, né, levar para vocês aí um pouco, né, mais de uma troca de experiência e ter agregado um pouquinho aí para vocês, tá? Fico agora à disposição para a gente discutir e para a gente debater aí. Deixa eu aparecer agora aqui. Beleza. William, muito obrigado pela apresentação, né? E estamos abertos agora às perguntas. Então, enviem as perguntas de vocês no chat para que a gente possa estar fazendo e estar discutindo. Até agora eu não vi nenhuma pergunta. Vamos ver, ó. Ah, não, a Simona mandou ali, ó. Quem tiver interesse em fazer uma pergunta ao palestrante, coloque seu nome no chat. E assim a gente organiza as ordens. Vamos dar um segundinho aí, William, para o pessoal começar a se soltar. Beleza. Pessoal, boa tarde. Só lembrando também, né, que esse link que a gente postou aí para vocês, que era uma lista de presença, vai estar aberta a partir das 3h30. Mas depois que marcarem presença lá, não saiam da sala, tá? Porque ainda vai ter um sorteio de um fone de ouvido aí. E vai poder participar quem estiver presente aqui, tá? É um fone de ouvido bem bacana, viu? Viu? Tem uma pergunta lá do Vitor, ó. Em cima da... William, vou ler a pergunta aqui. Ela é bem extensa. Gostaria de ouvir a sua opinião. Supondo que você seja dono de uma empresa e tenha vaga em um determinado cargo. Duas pessoas almejam, porém uma delas tem informação e a outra apenas experiência no determinado ramo. Qual você contrataria? Né? Aí porque penso que existem pessoas por aí que não têm informação, mas têm boa experiência no ramo, que almejam assim como pessoas que não têm experiência, mas têm a formação na área, né? Eu penso que às vezes o currículo é algo meio injusto na contratação. Então o Vitor está perguntando essa expertise ou diploma? Isso. Vitor, você excelente pergunta, e assim, você me ajudou demais a responder ela. Por que eu falo que você me ajudou? Porque você inicia a pergunta dizendo o seguinte: se eu fosse o dono da empresa. Então, você trouxe para mim a decisão, né? Porque o que acontece, pessoal, e é importante, antes de expressar a minha opinião como dono da empresa, é importante eu falar o seguinte: nas empresas existem procedimentos, né? E existem normas, né? E essas são importantes de serem seguidas. Por exemplo, vou fazer um paralelo aqui com os professores, se eles me permitem. Muitas das vezes, existe um profissional que tem uma capacidade didática gigantesca, mas ele não pode estar dentro de uma sala de aula porque ele não fez a academia necessária para prestar um concurso e para estar dentro da instituição.
Então, nas empresas também acontecem isso, tá? Mas eu, William, especificamente, e aí, Vitor, me dando a prerrogativa de ser o dono da empresa, eu digo para você o seguinte: se eu tiver a oportunidade de entrevistar os dois, né, e a aderência do profissional com essa experiência tiver mais próxima do que eu estou buscando, é bem provável que eu vou contratá-lo. Porém, deixando muito claro, naquele momento da contratação, nós também vamos fazer um contrato moral, né, de que ele busque a formação. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é algo que já aconteceu comigo, inclusive na própria Eldorado, né? Eu já promovi profissional sem ele ter a formação específica para a vaga, mas tendo a expertise para a vaga, e dei para ele um tempo para ele buscar a formação. E assim, não é tempo com folga não, tá? A formação, ele levaria no mínimo um ano e meio para fazer, e foi o tempo que foi dado para ele. E ele foi lá e buscou. Então, nessa balança entre academia e experiência, a gente nunca pode esquecer de duas palavrinhas que são fantásticas: bom senso, mas sempre analisando os riscos e todo o contexto. Espero ter conseguido te responder, e obrigado pela pergunta. Obrigado, William. Surgiram várias outras perguntas aqui, eu vou na ordem. Antes, eu vou mandar um alô especial aqui para Junesir Miranda, que é do Campus Coxim, né? Sou do Campus Coxim, então vamos dar as boas-vindas, Junesir, Campus Coxim. Agora eu vou lá William, tem estudantes a participação foi aberta para todo o UIF, né? Todo o estado. Então vou ter pessoas aqui de todas as cidades, né? Bom. Vou lá no primeiro da lista aqui, ó, o Célio Ferreira. Também tem uma pergunta. Entre as faculdades de engenharia mecânica e engenharia mecatrônica, qual você acha que tem mais oportunidade no mercado? E qual a grande diferença entre uma e outra? Mecânica legal. Vocês estão me colocando de saia curta aí, né? Pedi um engenheiro mecânico para falar entre engenharia mecânica e mecatrônica, né? Muito bem. Pessoal, veja bem, Célio, infelizmente, existem algumas instituições que não trabalham corretamente, na minha opinião, a engenharia mecatrônica, né? Porque a engenharia mecatrônica, ela não é de agora, né? Ela já está aí no mercado aí, eu diria pelo menos há 30 anos, né? E o foco principal da engenharia mecatrônica é robótica, tá? É robótica. Então, hoje, se eu tivesse no ponto de fazer uma engenharia, né, eu teria que parar para pensar em duas situações. Primeiro, o meu foco vai ser especificamente a robótica e a automação, eu vou seguir para a mecatrônica. Tá certo? Agora, se o meu foco, eu estou querendo algo mais amplo, eu vou permanecer na mecânica. Por quê? Te explico. Porque a engenharia mecânica, ela ainda te abre outros viés. Apesar de você não ser um expert em automação, mas você tem uma base também de automação. Você tem uma preparação muito boa também de gestão. Você tem uma preparação muito forte também de manutenção. Então, e sem contar que ainda, com certeza, professores comentam isso em salas com vocês, tem um quesito chamado responsabilidade técnica, quando se fala dos conselhos regionais de engenharia, ainda é atribuído a grande maioria de responsabilidade técnica nos desenvolvimentos de projetos ao engenheiro mecânico. Inclusive, o engenheiro mecânico, ele pode assinar responsabilidade técnicas de outras cadeiras que não são engenharia mecânica, e essas outras cadeiras, às vezes, não pode assinar o que é da cadeira da engenharia mecânica, né? O engenheiro mecânico, por exemplo, ele pode assinar alguma coisa de cadeiras de automação, de elétrica, etc., conforme a estrutura do projeto. E as outras engenharias, às vezes, não podem. Então, ele tem uma particularidade muito grande. Mas, repito, se o meu foco hoje fosse especificamente trabalhar automação, robótica e com viés bem mais científico do que de execução, mecatrônica. O contrário,
mecânica. Beleza? Muito bom. Depois, o Paulo Gonçalves, né? Paulo Gonçalves, Meneghetti Gonçalves. Aqui. Pensando nos limites do futuro, qual é o equilíbrio entre soft skills e técnica? Ser uma pessoa tecnicamente lapidada ou alguém que tem extrema habilidade em liderar equipes, habilidades didáticas, né? Ele está fazendo aí um confronto entre as soft e as hard skills, né? Legal. Quem que vale mais, né? Paulo, fantástica pergunta. Fantástica pergunta. Bom, Paulo, seguinte. Isso sempre nós vamos nos esbarrar nessa condição, né? Porque o lance é a tecnologia, né? A informatização, mas a detenção disso. O que é melhor você ter, né? Do que é melhor você ter várias pessoas que sejam, vamos dizer assim, especialistas naquilo, né? Ou você precisa ter alguém que vai extrair o melhor de cada pessoa, né? Quando eu falei das gerações, e aí vocês vão entender, quando eu falo lá das gerações, vocês vão entender um pouco da minha opinião respondendo essa pergunta. Eu ainda sou muito adepto, hoje, inclusive, ainda falava com uma pessoa que já trabalhou comigo numa outra empresa, ele me ligou para tirar algumas dúvidas e pedir uma orientação, e no final ele usou uma frase assim que eu achei extremamente bacana. Eu falei, cara, puta, eu vou fazer um bate-papo com a turma hoje à tarde, eu vou usar essa frase, né? Que é o seguinte, a pessoa, como você citou, o líder, né? Ele não tem que pescar para ninguém. Ele não tem que pescar para ninguém, né? Ele tem que ensinar como pesca. Então, de nada adianta ter esse conhecimento, ser um profissional diferenciado, ter toda essa junção tecnológica, se você não tiver alguém ali que possa usar, quando eu digo no ponto positivo, usar esse indivíduo para extrair o melhor disso para ele. Porque, pessoal, não dá para você misturar pessoas que têm o cunho científico com pessoas que têm o cunho de gestão. Se você é científico, você vai estar ali com a viseira, você vai estar antenado, você vai estar extremamente concentrado. Você é um cientista, né? Então, você precisa estar extremamente focado. E quem é que vai direcionar? É aquele que é o gestor. Então, todos os dois com a sua principal importância, mas ainda batendo na tecla. Por mais que a gente desenvolva, sempre vai ter alguém atrás apertando o botão. Tá certo? Sempre vai ter alguém atrás apertando o botão. Espero ter respondido aí, Paulo. William, o Caio agradeceu a sua explicação, disse que foi bem direto ao que ele esclareceu, né, o questionamento dele. A Elisane está perguntando, na sua opinião, as empresas estão mais preocupadas com o capital humano ou com a formação acadêmica e as experiências? Elisane, olha, isso eu poderia te responder isso de várias formas, tá? Eu vou falar um pouco da minha opinião em relação às empresas brasileiras e depois eu vou falar um pouco especificamente da empresa que eu trabalho, tá? Que é o importante eu trazer essas duas visões, porque não significa que o que uma empresa faz, a outra faz. Propaganda, pessoal, é muito simples de ser feito, né? É muito fácil falar, a empresa, investimos em pessoas, investimos no capital humano, valorizamos, etc., mas na prática, às vezes isso não acontece, tá? É muito comum isso acontecer. Quando a gente fala a nível de Brasil, não tenham dúvida, a maioria das empresas sérias e a maioria das empresas que estão realmente preocupadas com o desenvolvimento do Brasil, eu não vou citar nomes, que eu não quero aqui privilegiar a empresa A ou a empresa B, e muito menos ser injusto por esquecer alguma empresa. Mas
As empresas, de modo geral, elas estão, sim, muito preocupadas com o capital humano, tá? Estão, sim, muito preocupadas com o capital humano. Prova disso é o que aconteceu hoje, né? O que tem acontecido hoje com o mercado em função da pandemia. E eu confesso para vocês que, embora tenha tido quedas de emprego, embora tenha aumentado o volume de pessoas desempregadas, mas as empresas que vamos chamar assim de empresas formais, essas empresas não tiveram grandes demissões em massa. Não, no Brasil não teve, tá? Obviamente, algumas coisas se enxugaram, né? Alguns benefícios tiveram que ser cortados, algumas empresas, para sobreviver, tiveram que se adaptar, tiveram que usufruir lá do plano lançado pelo governo, né? Da redução de jornada de trabalho, da redução salarial, enfim, N ações para manter os empregos. Mas as empresas estão, sim, muito preocupadas com o capital humano e muito preocupadas com a formação. E hoje, pessoal, é o seguinte, né? Vou trazer agora para a realidade da minha empresa, a empresa que eu trabalho, tá? Hoje, isso para ser uma vertente importante dentro da empresa, para ser um valor dentro da empresa, ele tem que começar lá na direção. Então, a direção da empresa tem que acreditar nisso, né? Que o capital humano, ele é algo importante para a organização. A formação, ela é algo imprescindível. Pessoal, quando se fala em formação hoje, isso não é mais diferencial, é pré-requisito, a gente tem que pôr isso na cabeça. Tá? Na minha época, quando eu me lancei no mercado de trabalho, você ter um curso técnico, você era o cara. Você chegava na empresa, os caras falavam assim, opa, aquele cara ali tem curso técnico. Ele era o cara. Não, superior era um negócio assim, vixe, era um bambambam do negócio, o cara que tinha um curso superior. Ou seja, era um diferencial muito grande. Por quê? O volume de pessoas que se formavam era muito pequeno. Só para vocês terem ideia, quando eu me formei em engenharia, né, o Brasil não formava o número suficiente de engenheiros mecânicos, metalúrgicos e engenheiros de materiais suficientes para atender a demanda do mercado brasileiro. Não formavam naquela época. Eu não estou falando de muito tempo, não, tá, moçada? Eu estou falando aí de 15 anos atrás, um pouquinho mais. Ele não formava engenheiro suficiente para o mercado de trabalho. Hoje, a gente já forma muito mais. E aí o que vai entrar, Elisane? Vai entrar exatamente o diferencial do fator humano, né? Que é a pessoa saber se vender. Lembra do bonequinho verde lá? O cara que escolheu agir, ele ser diferenciado e ir para o front. Então, isso tem mudado nas empresas, sim. William, eu vou juntar aqui umas 4 perguntas que a temática ela é a mesma, né? Okay. O João Góes, ele perguntou, o João Góes, que inclusive é do Campus Campo Grande, tá? Okay. Para ter uma carreira bem estruturada, com participação no exterior, demora muito tempo, né? Como é que eu faço para diminuir esse tempo? O Patrick pergunta, qual é a melhor forma de iniciar no mercado de trabalho, né? Como fazer acho que essa é a preocupação de quase todos os acadêmicos, a inserção profissional, né? O que eu vou fazer, né? A Jucinir dá um parabéns. O Paulo ele faz uma pergunta que também tem a ver com isso, né? Pensando no mercado de trabalho, nós da engenharia, quando a gente estiver formando, qual é o nosso foco para se tornar atraente para esse trabalho, né? Estágio, participar de grupos dentro da faculdade, grupos de pesquisa, que ele faz hoje já para se preparar para essa inserção, né? Então também está dentro daquela pergunta. E o João pergunta lá no final, você acha que nessa nova era da tecnologia, a inteligência artificial que escolhe os novos empregos, né? Então, basicamente, eles querem saber como se inserir no mercado, o que eles já podem ir fazendo, como eles vão chamar a atenção desses recrutadores. E o João já quer saber como é que ele vai chegar lá no topo, quanto tempo. Umas perguntas, bastante pergunta aí, William. Vamos lá. Eu acho assim, perguntas fantásticas e que
o legal é que a gente também passou por isso, né? A gente também teve um momento de carreira, de vida, que a gente passou por essas informações. Então, vou tentar fazer um condensado aqui, eu anotei algumas William, coisas. Vou te interromper. O Paulo fez uma pergunta seguinte que também vai entrar nesse bolo. Ele pergunta se a faculdade onde você se formou vai fazer diferença, uma faculdade de mais nome ou não. Acho que também está nesse bolo aí. Tá bom. Né? Desculpa te interromper. Não, beleza. Então, vamos lá. Eu anotei aqui 5 tópicos que você falou. Se porventura eu não falar de algum, você por favor, me lembre aí, né? Que ficou um tema bem grande. Vamos lá. Então, vamos começar primeiro, já que nós estamos falando vou tentar dar uma cronologia aqui para ficar legal. Vamos falar primeiro da faculdade de formação. Pessoal, sem sombra de dúvidas, você procurar uma instituição séria, procurar uma instituição que tenha uma forma de ensino e recursos ajuda muito, não tenha dúvida disso. Mas, né, eu diria para vocês que, ainda assim, a gente vai buscar na formação um diferencial do discente. Lembra quando eu falei do protagonismo? Você vai também fazer a diferença. Porque, às vezes, a faculdade, tem muitas faculdades, nós sabemos disso, muitas universidades, nós sabemos disso, que ainda sobrevivem de nome. E não são mais vamos dizer assim, essa última Coca-Cola do deserto, igual já foram no passado, né? Mas aí é importante, quando você vai escolher a instituição de ensino que você vai estudar, você conhecer o contexto dessa instituição de ensino. Qual que é a história? Ela é pautada em quais pilares, em quais valores? Qual que é o tempo dessa universidade? Lembrando que toda instituição de ensino um dia também nasceu, então um dia ela também foi novinha, né? E assim, pessoal, o nome da instituição é importante? Mas ela não é nunca o maior peso da sua formação. Por quê? Porque você vai trazer com você, né, tudo aquilo que você absorver ao longo da sua formação e conseguir colocar aquilo. Porque eu vou ser sincero para você, olha só, nós no Brasil, infelizmente, temos ainda aquela condição de falar assim, fulano de tal fez uma extensão, ele tem uma formação nos Estados Unidos. Cara, beleza, respeito 100% o tempo, a dedicação, a grana que ele gastou, mas às vezes, cara, ele foi lá e ficou 15 dias. Ele às vezes ficou lá 15 dias. E aí você tem do seu lado uma pessoa que formou, seja numa instituição pública, seja numa instituição privada, que eu particularmente, pessoal, eu digo que em ambos os casos, cada uma tem seus prós e seus contras. Então eu não digo que uma é melhor ou pior do que a outra. Às vezes uma vai ter mais recurso do que a outra, às vezes uma vai ter condição de dar mais do que a outra. Eu não tive a oportunidade de, ao longo do meu tempo acadêmico, lecionar em empresa pública, até pelo fato de eu ter uma segunda profissão, né, ou melhor, uma primeira profissão, que é trabalhar em empresas, então não poder ter uma condição de dedicação exclusiva. Então, eu sempre lecionei em instituições privadas, né? Mas eu sei, por ter amigos que trabalhavam nas duas instituições, às vezes numa instituição privada, você fala de um componente de um laboratório hoje, semana que vem ele está ali. E numa instituição pública a gente sabe que é diferente, mas também vai acontecer. Então, a faculdade de informação de você formar, ela não vai garantir, vai te ajudar, mas não vai ser o grande diferencial na sua formação. No período que você tiver dentro da instituição, aí eu já estou entrando já no foco ali do durante da informação, cara, é o seguinte, eu sempre costumo dizer, se você é somente estudante, ou seja, se você não precisa trabalhar, eu, por exemplo, durante a minha faculdade toda, eu trabalhava.
Se você não precisa trabalhar, agarre todas as oportunidades que você tiver. Tem equipe de iniciação científica, puf, tenta aí. Tem equipe de monitoria de laboratório, puf, tenta aí. Ó, tem um professor aí que está desenvolvendo um negócio bacana, vai. Olha, eu estou aqui no campus aqui, tem equipe de mini-baja, vai para mini-baja. Falei de mini-baja aqui, que na engenharia sempre tem os mini-baja, né? Tem equipe do mini-baja, vai para o mini-baja. Tem equipe aqui do desenvolvimento de condição de energia, vai para a equipe. Ou seja, agarre tudo. Eu tinha alguns amigos de faculdade que os caras não precisavam trabalhar porque os pais bancavam eles. Sabe qual conselho que eu dava para os caras? Meu, vai nas empresas e se oferece para trabalhar de graça. Como assim, William? Você está louco? Trabalha de graça. Você não precisa do dinheiro para pagar a faculdade. Seu pai está pagando para você. Então, vai lá trabalhar de graça. Sabe por quê? Porque você vai ficar aí sem fazer nada. E olha a diferença de nós dois. Quando eu formar, eu vou ser um cara engenheiro com mais X anos de experiência, porque eu já trabalho. E você vai ser só engenheiro, meu. O mercado vai pegar quem? Você acha que vai pegar você ou vai pegar eu? Então, aproveita essa oportunidade, principalmente se você ainda não é cobrado disso. Ah, mas eu não posso trabalhar, não, porque se eu trabalhar eu não consigo estudar. Balela. Isso não existe, tá? Isso não existe. Nós não vivemos no mundo de Alice, moçada. Nosso mundo é do Mad Max. O Alice é só para a gente usar naquela apresentação lá no início. O mundo que a gente vive é do Mad Max. Pode trabalhar, estudar assim, ninguém morre de trabalhar, não, né? Nós estamos aqui, estudamos e trabalhamos. Isso é importante demais, né? Experiência profissional, né? Que o nosso colega perguntou aí. Gente, experiência profissional, perdão, experiência internacional, ela às vezes acontece, né? Para alguns acontece rápido, para outros demora um pouco mais. Eu tive oportunidade, estando numa mesma empresa, de poder ter atuado em 3 países, né? Eu tive oportunidade de fazer trabalhos no Uruguai, tive oportunidade de fazer trabalhos na Rússia, na região da Sibéria, inclusive no período mais frio do ano, pegando temperatura de menos 25, menos 30 graus, e tive uma oportunidade também de estar na Finlândia, quando eu trabalhei em um fabricante de equipamentos florestais. Não tenha dúvida, é algo espetacular. É espetacular. Você vive uma nova cultura, você vive um novo ser, você vive um novo foco. Ele é espetacular. Mas isso, eu diria o seguinte, para mim, William, como foi isso para você? Eu deixei acontecer. Eu não forcei. Eu deixei acontecer. Tá? Agora, se você que está novo, né? Se você que está novo, ainda não é casado, não tem filho, etc., se pintar uma oportunidade internacional, paninhos dentro da mala e pernas para que te quero. Vai, que é extremamente importante. E mesmo que não seja uma experiência internacional, podemos falar dentro do próprio Brasil. Pintou uma oportunidade lá no Pará, lá no canto do Brasil. Vai. Eu já tive a oportunidade como profissional aqui no Brasil, hoje trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas já trabalhei em Minas, já trabalhei no Espírito Santo, já trabalhei na Bahia, já trabalhei no Pará, no Tocantins, no Maranhão. Vou falar para vocês, você cresce muito. Você cresce muito. Quando você sai debaixo da saia de mamãe, você cresce 10 anos em cada um. Isso é extremamente importante. E fechando aqui, se eu não tiver esquecido de nenhum tema, falando da inteligência artificial, cara, isso é o futuro. Isso é o futuro. Domine isso, domine o conhecimento de tecnologia de inteligência artificial, domine que você, sem sombra de dúvidas, você vai ter uma avenida dentro do mercado de trabalho. Não sei se faltou algum item aí, pessoal. Acho que eu consegui falar de todos. Bom, William, deixa eu ver se meu microfone tá ligado aqui, que eu muto ele. Ah, não, tá ligado. Surgiram, a gente encerrou as perguntas agora há pouco, porque daqui 15 minutinhos a gente começa a nova sala, né? Apesar de ser a mesma sala, como é virtual, elas muda as pessoas. Começam em paralelo, então é uma loucura, né? É isso aí. Queria agradecer, o Kader vai postar o link do sorteio, mas antes do sorteio, porque acaba
enrolando mais um pouco. Eu sei que você também tem bastantes atividades aí, o sorteio pode te enrolar alguns minutos, né? Eu já queria agradecer em nome de todos. Ficaram algumas perguntas, né? Mas eu vou pegar essas perguntas aqui, eu vou te mandar um e-mail e depois eu vou trazer para os colegas. Isso que eu ia dizer. Pode me mandar para o e-mail aí, que vocês têm meu e-mail, que eu terei o maior prazer de responder todos aí, tá? Aí eu entro em contato aqui com os nomes, eu tenho no chat, eu faço um wordzinho aqui e organizo isso. William, queria agradecer imensamente, principalmente igual vocês estão no momento aí igual eu falei no começo, né, reforçar, vocês estão no momento aí, né, Eldorado, de um grande empenho, que é a parte de orçamento, né, então, é um tempo precioso esse aqui, eu sei que seu tempo é muito valioso e é uma atenção, é um carinho muito, muito grande esse de você estar aqui com a gente, parando tudo para vir fazer essa fala com os estudantes, atendendo esses anseios, talvez acalmando em algumas angústias, ou criando algumas angústias, né, também, porque agora... Faz parte. Mas é uma angústia importante, vamos dizer, né, em saber como é que vai ser o jogo lá, né. Queria agradecer em nome de toda a comissão e é isso, né. E eu só vi elogios aqui, acho que fluiu muito bem, o pessoal gostou muito. Que bom. Certo? Obrigadão, William, obrigadão mesmo. A gente vai estar entrando em contato contigo aí para enviar o certificado. Eu sei que isso é o de menos, mas a gente vai estar enviando para ti aí. Muito obrigado mesmo. Se quiser fazer uma fala final para o pessoal aí. Tá bom. Bom, pessoal, mais uma vez, eu falo que se tem algo que eu sempre encontro um tempo para poder estar junto, são nesses eventos. Eu me sinto assim muito à vontade, muito feliz de estar aqui nesse público, né? Me coloco à disposição quando a gente, enquanto continuar dessa forma, né? Eu falo que a vantagem do novo normal é que às vezes fica mais fácil juntar um volume desse de pessoas, né? Mas também quando a gente voltar para a nossa realidade do contato humano, também fico extremamente à disposição, né? Gosto muito de estar aqui, agradeço a instituição, não sei se ela está ainda na sala, mas a Simone também agradeço, que foi o primeiro contato, né? E assim, espero... Opa, beleza. Espero que tenha, pelo menos, aí, ajudado a contribuir um pouco com a formação de vocês, né? E é aquilo que eu falo, né, gente? Porque eu me predisponho sempre a estar nesse ambiente? Porque eu acredito que é daqui que saem as soluções, né? Um dia uma pessoa me perguntou assim, como que você consegue levar a vida que você leva trabalhando com família, problemas, manutenção, máquina quebrada, engenharia, parará, pororô, e ainda dá aula? Eu viro e falo assim, é porque eu decidi parar de ficar reclamando de formação de profissional e arregaçar a manga e ajudar a formar os profissionais. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e fico à disposição, tá, pessoal? Sempre que a instituição precisar, é só acionar que a gente vai estar aí para contribuir, tá bom? Muito obrigado a todos aí pelo carinho. Eu estou vendo já algumas mensagens aqui, acabou de pingar uma de Ponta Porã, né? E outra aí agora, e eu também, sem dúvida, também estou muito feliz de todos os comentários que estão aparecendo aí, tá joia? Muito obrigado a vocês. William, muito obrigado a você novamente aí, agradecendo em nome do Instituto Federal, tá? Valeu mesmo, muito bacana a sua fala. Pessoal, então vamos lá, tocando para finalizar o sorteio, tá? Como dito inicialmente, né, nesse momento vamos fazer esse sorteio desse fone de ouvido. Todos os interessados têm que colocar o nome completinho aqui no chat, tá? Vou dar um tempinho para vocês colocarem, que aí eu vou abrir, vou compartilhar uma tela do sorteador aqui e vou sortear agora mesmo, tá? Então, vamos colocando aí. Lembrando que, né, vai ser entregue aqui no Campus Três Lagoas, né, nos próximos 15 dias, em horário estipulado, tá? Por questões de logística, a gente não consegue enviar essa premiação para outras cidades, então a gente pede que todos os interessados coloquem o nome completo no chat agora, para organizar isso aqui rapidinho, para que a gente consiga fazer sorteio agora, tá? Só um momento.
acompanhei um pouco do sistema aqui. Oi, enquanto o Kader faz o sorteio, o pessoal fez aquela pergunta clássica, né? Se você acha que a inteligência artificial vai roubar todos os empregos? E aí, se quiser comentar um pouco sobre isso. E a outra pergunta que o estudante fez foi se um sistema onde os professores indicariam o profissional recém-formado nessa inserção, né? Informalmente, isso meio às vezes acaba acontecendo, né? Alguém consulta, tem alguém formando bom ali. Sem Quer dúvida. falar um pouco sobre esses dois temas aí, enquanto o Kader faz o sorteio? Tá, joia, sem dúvida. Pessoal, como eu falei, né, na última pergunta, na última resposta, né, no finalzinho, né, sempre vai ter uma pessoa apertando o botão, né? Obviamente que, por mais que a gente desenvolva sistemas, por mais que a gente faça a inserção da inteligência artificial dentro dos meios, a gente ainda vai precisar continuar contando com o ser humano. Por dois motivos muito simples. Primeiro, nem tudo que nós dependemos para a nossa sobrevivência, você vai conseguir automatizar. Não tem jeito. Tudo não vai ter jeito, né? E segundo, quem vai definir o que automatizar e quem vai desenvolver o que vai ser automatizado vai ser a própria inteligência humana, né? Então, a gente vai continuar tendo ainda a inteligência humana no domínio, diferente lá do filme do Exterminador do Futuro, que a Skynet tenta vingar de todo mundo, né? A gente ainda vai ter aqui o ser humano por trás. Então, a minha visão é essa. Vamos ainda precisar de alguém apertando o botãozinho, vamos precisar de alguém ainda atrás do computador, vamos precisar de alguém atrás do celular, mas é aquilo que eu falei. Não vai ser a mesma pessoa de hoje. As pessoas continuam, mas elas vão ter que buscar informação e formação para poder conseguir se desenvolver. E um outro ponto importante quando o colega pergunta das indicações, né, não tenham dúvida disso, tá, pessoal? Não tenha dúvida disso. Ainda as empresas recorrem, sim, às instituições, a professores, a diretórios acadêmicos, a indicação, para saber como que é essa pessoa, né? Para vocês terem ideia, eu já tenho alguns anos que já tem, para ser mais preciso, tem 3 anos que eu não trabalho em graduação. Eu só trabalho como professor convidado em especialização. Mas até hoje, de vez em quando, ainda pintam os currículos que alguns amigos mandam e falam assim, cara, esse aí foi da sua época, você deu aula para ele? Então, isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito comum e vai continuar acontecendo. Então, aquilo que eu costumo dizer, quer começar a trabalhar o seu emprego, começa trabalhando dentro de sala com o seu professor. Ele pode ser um dos seus primeiros formadores de opinião para te dar um novo emprego. Beleza, pessoal? Acho que conseguimos concluir aí com as perguntas todas, né? Muito bacana. Coloquei os nomes todos aqui. Estão conseguindo acompanhar aí no sorteador.com.br? Se alguém puder falar um oi aí, porque eu não estou conseguindo ver. Tá. O pessoal está falando sim aí. Então, iniciou com o Paulo e terminou com a Jucimara, tá bom? Beleza? Embaralhar itens. Resultado, Vitória Maria Ramos da Silva é a vencedora desse fone de ouvido aí, tá? Aí, Vitória, é o seguinte, eu vou passar só um pouquinho, não saia da sala, tá? Eu vou passar um e-mail para você poder colocar seus dados, enviar um e-mail com seus dados para que a gente possa fazer a entrega, tá bom? Só um pouquinho. Parabéns aí, Vitória. Já tem um nome chamativo, né? Já tem um nome de Vitória, né? Então já é chamativo aí para ganhar um prêmio. Perfeito, Vitória. Não esqueça, tá? Enviar o e-mail com suas informações por aqui, ó, sct.tl, tá bom? Parabéns. Mais uma vez, acho que obrigado aí pela apresentação, William. Muito bacana. E eu vou encerrar essa gravação, então, tá
Tá bom? Obrigado a todos. Ok, pessoal. Um grande abraço aí. Falou, obrigado. Tchau, tchau. William, obrigada novamente por ter aceito o convite. Valeu, Simone. Eu Muito agradeço. feliz.